Oi pessoal, tudo bom? Estamos voltando. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre proporcionalidade. Mas o que é isso? Como é que a gente usa? Vamos ver algumas aplicações de como isso funciona. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente saber o que é uma razão. Olha o nosso exemplo aqui do lado. Ó. Eu tenho um jogo de vôlei e aí uma amiga fala com a outra. A cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Imagina que eu queira descobrir qual é a relação entre o número de acertos que a Cláudia fez com o número total de saques dela. Eu posso escrever essa relação em forma de fração. Então, olha só. Se eu colocar o número de saques em cima sobre o número de saques certos sobre o número total de saques, eu vou ter 9 para 10. Isso dá 0,9. Toda vez que a gente representa uma razão na forma de fração, ó, e a gente está comparando por fração, a gente está fazendo uma razão. Por quê? Porque a razão, ela é uma palavra que vem do latim que significa quociente. E aí, se eu quiser a razão entre duas coisas, eu tenho que fazer o quociente. Quociente é divisão, e divisão a gente pode representar por fração. Então, a definição muito linda e maravilhosa de razão, vocês vão encontrar assim, ó. A razão entre dois números A e B, com B diferente de zero. Por quê? Porque se vai representar uma divisão, a gente sabe que não existe divisão por zero. Por isso que o B precisa ser diferente de zero. E a razão entre os números A e B nesta ordem, porque na razão a ordem importa. Então, se liga na ordem que a gente for falar os números. Então, a razão entre A e B, nessa ordem, vai ser A dividido por B. Como é que a gente vai ler isso? Existem algumas formas de a gente ler essa razão. A gente pode ler a razão de A para B. A gente pode ler como A está para B. E aí, olha só, olha como é que a gente pode representar. Como é divisão, ele pode estar aqui, ó, como fração, que é esse primeiro caso, ou aqui com esses dois pontinhos. E na razão, a gente vai ter nomes importantes. O que vem antes, a gente chama de antecessor. Olha que coisa lógica, antes antecessor. Nesse caso, antecedente. O que vem depois, lembra, era o sucessor. Como é uma razão, vai se chamar consequente. E aí, independente de eu representar em forma de fração, o que vem primeiro é o antecedente, o que vem depois é o consequente, ou se eu representar na maneira dos dois pontinhos, representam a mesma coisa. Vamos ver um exemplo? Olha o seguinte, tá ali rolando um joguinho de basquete, e aí a menina faz cesta, ou não, né? E ela fala o seguinte, de 15 arremessos a cesta, ela acertou 9. Se eu quiser descobrir a razão, ou se eu quiser relacionar, porque a razão vai fazer a relação entre esses números, se eu quiser relacionar o número de acertos com o total de arremessos, olha a ordem. Número de acertos para o total de arremessos. O número de acertos que ela fez foram 9 acertos. Para quantos arremessos? 15. Então, eu tenho uma razão de 9 para 15. Lembra que fração a gente pode simplificar? O que era simplificar? Era a gente dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor, quando essa divisão era possível. Então, 9 para 15 eu consigo simplificar por 3. E quando eu divido 9 por 3 dá 3 e 15 por 3 dá 5. Muito tranquilo, né? Porque matemática é muito fácil. Tem gente que não acha, mas tudo bem. Para a gente encerrar essa história de razão, mas aí a gente ainda está entendendo o início de proporcionalidade, a gente vai repassar algumas razões que são especiais. E algumas delas vocês já viram em outras matérias. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre velocidade média, densidade demográfica e escala. O que é velocidade média? Já viu que quando você anda de carro, tem ali atrás do volante, tem um marcadorzinho e tem uns números que indicam a velocidade daquele veículo. O que aquela velocidade representa? O que representa dizer que um carro está andando, por exemplo, a 60 km por hora? Aquilo está dizendo que a cada 60 quilômetros ele demora 1 hora. É uma razão, ele está comparando algumas coisas. O que ele está comparando? Distância e o tempo que eu demoro para percorrer aquela distância. Olha aqui o nosso exemplo. A pessoa fala, ai, que engarrafamento. Demorei 2 horas. A velocidade média era 5 km por hora. Olha a interpretação. Se a velocidade média era 5 km por hora,
significava o quê? Que ela demorava 1 hora para percorrer 5 quilômetros. Ou, se a gente quiser mudar a maneira de falar, que a cada 5 quilômetros eram percorridos em 1 hora. Então, a nossa velocidade média, ela vai ser a relação, ó, como é que eu vou vir para cá, que eu tô aqui na frente de vocês, ela vai ser a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto. Nesse caso, dessas unidades especiais, dessas razões especiais, as unidades dela indicam para a gente já o que a gente está fazendo. Quando a gente fala quilômetro por hora, quilômetro dividido por hora, eu estou dividindo uma medida de distância com uma medida de tempo. Vamos seguir. Escala. Olha esse mapa aqui. Não me pergunte muita coisa sobre mapa, porque eu sou meio que uma negação nesse negócio de geografia. Mas olha esse mapa. Esse mapa, como maquete e outros mapas, existe uma escala, porque esse mapa não foi desenhado no tamanho real. Vocês acham que o Brasil é só esse tamanho? Claro que não, né? Todo mapa tem uma indicação da proporção em que ele foi desenhado. Olha o meu exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Aqui tem essa proporção. E aí tem um negócio que eu acredito ser uma rosa dos ventos. Também acho que vocês devem saber isso mais do que eu. E aqui embaixo, marcadinho, tem a escala que esse gráfico foi desenhado. O que essa escala vai representar para a gente? Qual é a proporção entre o tamanho do meu desenho e o tamanho real que aquela figura representa? Nessa nossa escala aqui, ó, ele está 1 para 50 milhões. Normalmente, escala a gente representa em centímetros. Então, o que esse mapa está me dizendo? Que a cada 1 centímetro do mapa representam 50 milhões de centímetros reais. E aí, como não é comum a gente botar em centímetros e falar 50 milhões, a gente passa para quilômetro e vão dar 500 quilômetros. Normalmente em mapa, ele apresenta ó, essa escala que eu circulei e aumentei para vocês e essa variação que tem aqui, ó, 0,500, porque ele está dizendo que esse espaço equivale a 500 quilômetros. Então, olha a nossa definição linda. A escala é a razão entre uma distância, um comprimento de um desenho sobre o comprimento real. Então, em cima o meu desenho, embaixo o meu comprimento real. Tudo tranquilo? Acredito que sim. Por último, a gente tem a densidade demográfica, que vocês também veem em geografia. O que isso significa, densidade demográfica? A densidade demográfica, ela representa a razão entre o número de habitantes e o espaço que esses habitantes ocupam. Então, a razão entre o número de habitantes e a área ocupada. Precisa ser em unidades de medida diária. Como a gente vai estar medindo cidades, a gente não vai medir a área de cidade em centímetros quadrados, por exemplo, nem metros quadrados. O que é comum? Quilômetros quadrados. Tudo tranquilo? Então, olha aqui o meu exemplo. Aqui eu tenho um mapa. Observa, esse mapa foi tirado de uma questão do Enem. E aí, esse mapa está representando uma escala. A gente não vai falar de escala nesse slidezinho, mas só para vocês observarem que todo mapa, ele traz uma informação de escala. Ó, eu tenho aqui o mapa do Brasil, ele está numa escala de 1 para, eu acho que 25 milhões. E aqui, ele faz um zoom do Rio de Janeiro. Como ele fez um zoom do Rio de Janeiro, ele botou o Rio de Janeiro em outro mapa, e aí deu uma nova escala para o Rio de Janeiro. Se a gente trabalha com mapa, tem que ter escala. E aí, vocês já viram como a gente vai falar da escala. Ele está dizendo que a cada 1 centímetro desse desenho, eu tenho 40, provavelmente 1.000 ou 400.000 centímetros reais, ok? Mas a gente quer falar da densidade demográfica do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem extensão territorial aproximadamente de 1.255 quilômetros quadrados. A estimativa oficial do IBGE para esse ano era que o Rio de Janeiro possua mais ou menos, que é uma estimativa, né? 6.747.815 habitantes. Para eu descobrir a densidade demográfica, e lá em geografia vocês vão ver como é que a gente interpreta essa densidade demográfica, eu vou dividir o número de habitantes do Rio pela extensão territorial dele. Quando eu fizer essa divisão, dá aproximadamente 5.376,74 habitantes por quilômetro quadrado. O que é isso? A cada 1 quilômetro quadrado de extensão territorial, eu vou ter 5.376,74 habitantes ocupando aquele espaço. A gente sabe que não existe 0,74 habitantes. Mas, enfim, né? Aproximadamente, a gente está falando de uma coisa meio aproximada, é isso que a gente espera da densidade demográfica.
E ali vocês vão aprender depois, em outra disciplina, como é que a gente qualifica um estado como mais populoso ou menos populoso, com maior densidade ou menor densidade, porque a gente está fazendo comparação. Tudo bem, pessoal? Era isso. A gente se encontra num próximo vídeo para dar continuidade a essa história de proporção. Beijinhos e até mais!